Amém? Isaías no capítulo 9. Amém? Isaías 9. Nós cantamos esse texto aqui, amém? Isaías capítulo 9. Graças a Deus. Você está me escutando bem, irmãos? Deixe a sua Bíblia aberta no texto, depois que lemos. Amém. A gente vai ler o verso 1 em diante. Isaías 9. Graças a Deus. Amém, irmãos? Verso 1, então. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles. A vara lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, que esta mensagem, Pai, possa edificar e fortalecer o nosso coração, a nossa consciência, Pai, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós ao vir a este mundo, que é isso que lembramos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixe sua Bíblia aberta, por favor, olhe para cá. Irmãos, nós estamos aqui celebrando um culto de Natal. Amém? É importante sempre esclarecer, e eu acho que você já sabe, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né, irmãos? É algo popular, faz parte da cultura, e como eu disse, irmãos, a gente celebra o Natal porque ele tem a sua importância histórica para o cristão. Amém? Porque é no Natal que nós lembramos do nascimento de Jesus. Amém? Não é um nascimento qualquer, como o meu e o seu. Pessoas nascem e morrem todos os dias. Amém? Crianças estão vindo ao mundo neste exato momento, enquanto nós falamos aqui. Mas existiu um nascimento de uma criança que mudou para todo sempre a história. Amém? E quando eu falo aqui, irmãos, de símbolos, assim como a ceia, né? A ceia é um ritual, irmãos, que é feito pelo crente, pelo cristão. Amém? Assim como o batismo. E ela tem um simbolismo. Jesus mesmo disse, façam isso em memória de mim. Toda vez que você comer, que você beber da ceia, que você participar desta comunhão, desta aliança, você está lembrando do que eu fiz na cruz por você. Amém? Mas esta obra que acontece na cruz, irmãos, talvez tenha o seu desfecho na cruz, a história da redenção, ela começa com um nascimento. Amém? Ou pelo menos um nascimento histórico, um nascimento em carne do Senhor Jesus. Você sabe muito bem, irmãos, nós lemos aqui o início, João capítulo 1, verso 1 em diante, em que a Bíblia diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Antes do princípio, antes de todas as coisas, ele já existia. Antes da eternidade. Você lê o livro de Apocalipse e você percebe uma coisa. A Bíblia fala claramente que o Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo.
Ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha o seu propósito eterno. Porque Deus não improvisa na história, irmãos. Se você está aqui nesta noite é porque Ele tem algo para a sua vida, Ele te trouxe até aqui, você não vem de forma aleatória, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Deus não está improvisando, nunca improvisou. Jesus chegou no momento certo. Aquilo que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 4, a plenitude dos tempos. O ápice da história. Um momento em que o Filho de Deus, um momento em que o próprio Deus pisou neste mundo. Amém? O Filho de Deus, o próprio Deus, pisou neste mundo. Há várias formas de abordar o nascimento de Jesus e esta celebração, para lembrarmos. Ano passado eu abordei de um jeito, este ano vou abordar de outro. Talvez a mais simples e a mais comum é falar a respeito das narrativas do Evangelho, em que o Evangelho narra o nascimento de Jesus. Cada um à sua forma, à sua maneira, mas eles narram os acontecimentos do nascimento de Jesus. Tem algo muito interessante neste nascimento, irmãos. E eu percebo assim que, aparentemente, o nascimento de Jesus, muitas vezes, ele é melhor compreendido ou melhor sentido pelas mulheres. Por uma questão óbvia. Ele nasceu de uma mulher. Amém? Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não teve como é que eu posso explicar? Me fugiu a palavra, irmãos. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo e não de comunhão sexual entre um casal. Ele foi gerado numa virgem. A Virgem Maria. Amém? Pelo poder do Espírito Santo, Jesus entrou no ventre de Maria. Se fez pequeno, se fez um embrião. Se fez uma pequena célula que se desenvolveu, que foi gestada por uma mulher. Que grande mistério é este, meu irmão? Que grande mistério é este? O Filho de Deus se fez carne. Pense comigo, faça um exercício comigo aqui nesta noite, irmãos. Hoje de tarde, na primeira hora da tarde, eu estava orando, e orando a respeito deste culto, irmãos. E eu comecei a refletir a respeito disso. Se coloque no lugar de Deus. O que você faria, irmãos, para resolver o problema da humanidade? O que você faria para trazer de volta aqueles que tinham se perdido, aqueles que caíram por causa do pecado? O que você faria? Como você resolveria este problema? Como você solucionaria esta história? De que forma você providenciaria ao mundo e aos homens a salvação de que as pessoas tanto precisam? Pense, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Ele poderia fazer Jesus surgir grande e do nada. Todo-poderoso, como se fosse um super-herói. Pense, de que forma você atuaria para resolver, para escrever a história da redenção se você fosse Deus? Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Nenhum de nós, ao menos pensaria na hipótese de fazer o Filho de Deus um bebê. Nenhum de nós resolveria desta forma. Mas Deus, irmãos, age de maneiras tão misteriosas, tão incríveis, tão ilógicas à nossa mente limitada, que Ele fez o seu próprio Filho se tornar uma pequena célula dentro de uma mulher. É algo que Ele já tinha prometido desde a queda, irmãos. Ele disse: a serpente, da semente da mulher, nascerá aquele que pisará a tua cabeça, Satanás. Pense na vulnerabilidade, irmãos, deste menino, desta criança. Ele foi rejeitado. Não tinha lugar para ele. Os pais deles tiveram que fugir. Tentaram matar o menino. Ele teve que nascer numa estrebaria, junto com animais, como se fosse um indigente, como se fosse um qualquer. O próprio Deus, irmãos, a criança mais importante da história, aquele que representava uma esperança incrível, como o texto que nós lemos, o próprio Deus foi levado a uma estrebaria. Mas ele não era uma criança qualquer. As narrativas dos evangelhos nos mostram, irmãos, que no momento em que Jesus nasceu, houve festa nos céus.
Os anjos cantaram, irmãos. Os pastores olharam para cima e viram uma multidão celestial cantando: está nascendo o Salvador. Os céus cantaram a respeito dele. Mas ele não era uma criança qualquer. A Bíblia diz que não eram 13, irmãos. É um engano. Amém? Os reis magos saíram do seu lugar, fizeram toda uma peregrinação seguindo a estrela e chegaram até ele com ouro, incenso e mirra. Pessoas que não faziam parte da aliança de Israel, não faziam parte do povo de Deus. O que estava nos mostrando o Senhor? Eu vou incluir até mesmo o povo distante, o povo de fora, nesta história, na história da redenção. E ele foi adorado. Um menino nasceu. Como um filho nos foi dado. A Bíblia diz, irmãos, o livro de Lucas nos narra que Jesus crescia entre os mestres da lei. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e graça. Irmãos, o próprio Deus foi pequeno, mas cresceu. Se desenvolveu. Jesus foi adolescente. Não se escandalize, irmãos. Esta é a história da redenção. Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem, se tornou adulto. Quanta coisa poderia ter acontecido, irmãos, mas Deus cuidava dele. Ele não era uma pessoa qualquer. Você está entendendo isso? Nós lemos o texto de Isaías, irmãos, em que Isaías está fazendo um anúncio. O profeta messiânico, fazendo o maior anúncio de todos, irmãos. Vai nascer uma criança. E a mensagem de hoje, irmãos, é criança, vírgula, esperança. Sabe aquele programa que tem anualmente da rede de televisão, aquela? Criança, esperança. A criança mais importante. Sabe por quê, irmãos? Eu estava pensando nisso. Crianças são símbolos de esperança. Uma criança renova o lar. Normalmente, irmãos, dentro de um casamento comum, ordinário, segundo a vontade de Deus, criança é bênção. Criança traz alegria para o lar. Criança renova o relacionamento. Criança atiça a disposição dos pais de serem cada vez melhores, de ser um casal melhor, para que possam ser um pai e uma mãe melhor. Criança traz tempos novos, a reforma no lar. Você compra um bercinho, você prepara um lugar, você compra um armário para colocar as muitas fraldas que a criança vai utilizar. São tempos novos, irmãos. A alegria, a criança ela preenche a casa com alegria e choro. Com muito choro. A criança distancia os pais do sono muitas vezes. Como um empecilho, amém, né? Amém? São tempos de esperança. Eu amo esta época, irmãos. E eu fico muito triste que eu vejo os jovens crescendo, odiando as festas de família, porque eles odeiam os tios que votaram no fulano ou no beltrano. Ai, meu tio é fascista. Meu tio é isto, aquilo e outro. Não aguento a minha família. Não faz falta nenhuma para casa. Porque deixaram de ser esperança. Se tornaram chatos, gananciosos, rebeldes, cobiçosos. Ai, eu prefiro o ano novo, porque daí eu vou para a praia e encho a cara. Vai para o inferno. Deus deu uma família a Jesus Cristo. E Ele zelou por ela, Ele cuidou da sua mãe. Crianças são símbolos de esperança. E aqui Isaías está dando, irmãos, está fazendo um anúncio incrível a respeito de uma criança que traria reconciliação, de que traria restauração. Sabe por quê, irmãos? Você precisa entender o contexto do que Isaías está falando aqui, a sua época, aquilo que ele estava vivendo, aonde ele estava vivendo. Agora pense comigo, irmãos, se coloque no lugar de Isaías agora. Imagina, irmãos, o país que você tanto amava, agora dividido, destruído, invadido por lideranças corruptas, ameaçado por outras potências, por outros países. E aparentemente, irmãos, à beira do colapso. Era neste lugar que Isaías vivia.
Era deste contexto ao qual ele fazia este anúncio. Imagina, irmãos, que os melhores líderes da nação estavam paralisados de medo, inaptos. Eram todos mau caráter, cheio de indecisão, cheio de dúvida, com alianças imprudentes. Era neste contexto ao qual Isaías falava. Até parece um pouco com um contexto que nós vivemos. Este era o contexto político, era o contexto social, irmãos, da Jerusalém que o profeta Isaías vivia 700, 800 anos mais ou menos antes de Cristo. Ele está fazendo um anúncio, irmãos, em uma situação complicada. Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava dividido. O povo de Israel estava dividido, irmãos, entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha mais número, tinha mais povo, tinha mais tribos. E o reino do sul, aonde Judá, da onde viria o Messias, estava em menor número. Estava em inferioridade, irmãos. O que acontecia nesta época? O povo do reino do norte, irmãos, tinha se unido a inimigos de Israel. Eles se uniram, irmãos, para afrontar o povo do sul, que já estava em menor número. O que a Bíblia está narrando aqui para nós, irmãos? Qual que é o contexto? Irmãos, famílias da mesma descendência estavam divididas. Precisavam de reconciliação, precisavam de restauração de um relacionamento. O povo de Judá estava sem perspectiva, irmãos. Judá estava sozinho. Eles estavam em menor número, eles não tinham condições quase de sobrevivência. A sobrevivência deles tinha diminuído por causa desse contexto, irmãos. E é dentro dessa situação social, irmãos, política, que Isaías profetiza a respeito de uma criança que nasceria para trazer restauração, não só para o povo de Israel que estava desunido nesta época, irmãos, mas para todo o mundo. Mas para todo o mundo. Veja comigo, irmãos, o anúncio do profeta, a partir do verso 1, deixe sua Bíblia aberta. Ele diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que pertenciam ao reino do norte, irmãos. Deus estava contra eles porque eles tinham se dividido e ainda tinham se unido a um povo estranho para derrotar os seus irmãos. Olha o texto. Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande... Não, repita comigo. Grande... Isso, irmãos. E aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sabe por quê? Essa criança representava a luz que brilharia na escuridão. A luz que brilharia no breu da discórdia, da desavença e da rebeldia. Essa criança representava tudo isso. E sabe o que é importante? Isaías está falando ao povo de Judá, mais especificamente, irmãos. Mas o primeiro anúncio dele é muito interessante, porque pense comigo agora, se coloque no lugar das pessoas de Judá. Talvez o que muitos daqueles homens, daquelas mulheres, irmãos, da região do sul, queriam ouvir é que Deus destruiria o povo do norte. Que Deus os esmagaria de uma vez por todas, por todo o mal que eles fizeram. Mas sabe o que Deus diz através do profeta? Eu vou unir vocês novamente. Eu vou restaurar esta comunhão. O povo do norte será incluído mesmo em toda maldade. Ele será incluído na restauração que essa criança trará. Nós precisamos disso, irmãos, para os nossos relacionamentos. Que maravilhoso seria, irmãos, se as pessoas encontrassem esta criança, este menino, Jesus Cristo, e se reconciliassem com os seus familiares. Nós estamos vivendo em tempos de polarização, irmãos. As pessoas estão divididas, o nosso país está dividido. E nós estamos nos dividindo ainda mais. E está se achegando um ano, irmãos, que será muito complexo na nossa história. Nós temos uma mensagem, você carrega uma mensagem, esse menino veio ao mundo e hoje ele habita dentro de você. Você tem uma mensagem de reconciliação, de restauração, de união para aqueles que estão vivendo em desavença.
de restauração, de relacionamento. Deus está garantindo aqui através do profeta, irmãos, que até mesmo para os rebeldes, até mesmo para os pecadores, aqueles que se levantam contra os seus irmãos, aqueles que provocam desunião, irmãos, aqueles que estão vivendo afastados do Deus vivo, até mesmo para eles haverá a possibilidade de reconciliação. Essa criança representava tudo isso, irmãos. Deus estava oferecendo reconciliação primeiramente ao seu povo, Israel, e através deles alcançaria o mundo. Assim como alcançou eu e você. Por que, irmãos? Essa criança traria a luz. Você lê os evangelhos, você entende o que Isaías está falando. A profecia, por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, verso 13, ele diz: E Jesus, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Eles veriam a luz. Essa criança traria em suas asas, irmãos, o sol da justiça, o sol da reconciliação, para brilhar no meio das trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. Não há disputa. Não há disputa, irmãos. Quando Jesus Cristo entra numa vida, não há disputa. As trevas não prevalecem contra esta luz. Você pode dar glórias a Deus por isso, irmão? Eu quero adiantar um pouco essa mensagem. Quero focar, irmãos, na parte final do texto que nós lemos, de Isaías. Olhe para a sua Bíblia novamente. Isaías capítulo 9, ele diz assim, que um menino nasceu. Como que ele foi entregue a nós, irmãos? Como um filho. Um menino nos foi dado, irmãos. Diz assim no verso 6, leia comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe. Primeiro ponto, irmãos. Um menino nos foi dado. Pense, irmãos, esse é o maior presente da história. Uma criança. Uma criança representava o maior presente da história. Restauração, reconciliação, salvação. Uma criança. Sabe por que uma mulher de Deus nunca consideraria, irmãos, um aborto? Porque ela sabe que morreria junto com a criança. Ah, mas não existe, é só um amontoado de células ainda. Essa criança aqui, irmãos, ela foi gerada na eternidade. Antes de estar no ventre da sua mãe, ele já existia. Ele foi nos entregue como um presente. Deus nos deu o seu próprio Filho, irmão. Quais são os presentes que você vai dar neste Natal? Eu sei, eu tenho certeza, irmãos, do que o seu bom coração, independente da sua circunstância financeira, você procura dar bons presentes, ou pelo menos fazer uma boa festa, uma boa celebração. É ou não é verdade? Amém? Glórias a Deus por isso. Deus nos deu de presente o seu próprio Filho, irmãos. Esperança de restituição. Quem sabe você está com algum problema, irmãos, de relacionamento entre a sua família. Quem sabe você não está se dando com algum parente, com algum amigo distante. Saiba, um presente foi nos dado e esse presente representa reconciliação. Deus quer restaurar relacionamentos, irmãos. Deus quer reaproximar pessoas. Afinal de contas, você tem ou não tem o bom perfume de Cristo? Isso exala da sua vida. A sua presença num ambiente, irmãos, ela precisa ser motivo de alegria. Está chegando um filho de Deus, por quê? Porque ele recebeu o próprio Deus como um presente.
Irmãos, você precisa entender isso. Eu fiz uma introdução aqui para que você entenda que Jesus se fez carne, irmãos. E habitou entre nós. Ele assumiu a nossa pele. O autor de Hebreus diz que ele passou pelas tentações pelas quais nós passamos para que pudesse vencer. Ele diz mais à frente, se não me engano, no capítulo 6, que Jesus aprendeu obediência, foi aperfeiçoado em obediência através daquilo que ele sofreu. No seu corpo, irmãos. Ele tinha um corpo, carne e osso. O profeta Isaías está anunciando: um menino nos foi dado, irmãos. Um menino de carne e osso. Não é um personagem de fantasia, irmãos. Não é historinha. Assuma essa consciência e saia daqui nessa noite entendendo uma coisa: Deus pisou nesta terra. Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, eu sempre repito isso para vocês, que a gente precisa entender. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E ele disse: assim como eu tenho o direito e a autoridade de entregá-la, eu posso reavê-la. Este menino cresceu, se desenvolveu, foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Isso tudo, irmãos, está disponível a todo aquele que nele crê, de graça. De graça, de forma gratuita, você não precisa comprar, você não pode merecer, é de graça. Um presente de Deus, uma dádiva, um dom de Deus. Segunda coisa que Isaías nos diz, irmãos, que este menino carregava o governo nos seus ombros. Repita comigo: o governo. Ele traria nos seus ombros a responsabilidade de um governante, irmãos, para desfazer a inimizade entre o seu próprio povo, que estava vivendo em conflito. Como diz ali no verso 7, irmãos, leia comigo o verso 7. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. Irmãos, entenda uma coisa: é apenas Jesus Cristo, quando voltar em glória, irmãos, que conseguirá estabelecer um reino de completa justiça e igualdade. Nenhum homem pode oferecer isso, meu irmão. A Bíblia deixa muito claro que maldito o homem que entrega, que confia os seus caminhos, que depende de outros homens. O Messias já veio, irmãos. O Cristo já veio. Muito se fala, irmãos, a respeito da marca da besta. Quem sabe o que eu estou falando quando digo marca da besta? Amém? É popular isso, irmãos, né? O que tem de filme que fala disso é cultura. De tanto que as pessoas, né, ficam bitoladas com esse sistema. Mas sabe o que o livro de Apocalipse nos ensina a respeito da marca da besta, irmãos? Não tem nada a ver com chip na pele. Não tem nada a ver com a vacina que você tomou aí. Sei lá eu. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Sabe o que o anticristo vai exigir? Adoração. Isso é para você refletir uma coisa. Nós estamos nos aproximando da volta de Jesus. Uma coisa que o anticristo vai exigir para si é adoração como se fosse Deus. E tem muito crente dentro das igrejas caindo, irmãos, porque está se prostrando diante de homens, independente do lado que for. Jesus Cristo é o único Rei. E Ele destruirá, irmãos, todos os governos da terra. Só Ele reinará com justiça e igualdade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele carrega nos seus ombros justiça, paz para todos sempre, irmãos. Você pode dizer graças a Deus por isso? Isaías ainda nos diz, irmãos, que o seu reino de paz nunca terá fim. Sabe por quê, irmãos? Essa criança, ela já veio um dia. O Salvador já veio. Jesus Cristo já veio ao mundo. Agora Ele está nos céus. Um dia Ele voltará como um homem grande, um judeu, 33 anos aproximadamente, para reinar de uma vez por todas. Nós experimentamos a paz de Cristo, a paz espiritual do príncipe da paz, irmãos,
mas ainda não a experimentamos por completo, porque um dia será. Ele virá e estabelecerá o reino de Deus na sua totalidade, de uma vez por todas. A criança já veio, já foi nos entregue, irmãos, agora nós esperamos o rei. Você está entendendo? Você está esperando o rei, meu irmão? Eu já estou encerrando. Eu quero que você foque agora comigo no verso 6, irmãos. Nos títulos anunciados pelo profeta Isaías. Repita assim comigo: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ao anunciar a criança, irmãos, Isaías diz que ela teria alguns títulos. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Ele está querendo dizer com isso, irmãos, que esta criança traria a sabedoria de Deus, a infinita sabedoria de Deus para ensinar, para guiar, para instruir o seu povo, irmãos, para aconselhar o seu povo. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você ouve o chamado e corresponde, você passa a usufruir desses benefícios, a ter o próprio Deus como um conselheiro. É claro que Deus ouve o clamor e as muitas orações, irmãos. Deus ouve o clamor e as muitas orações. Mas tem algo especial reservado para os seus filhos. Deus não responde a todos. Porque tem pessoas que ainda oram a Deus, irmãos, mas estão distantes dele. Porque ainda não são filhos. Recorrem a Deus quando precisam de algo. Ainda não se entregaram por completo. Tem algo especial separado para os filhos. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem um maravilhoso conselheiro. O próprio Deus, irmãos. Você pode contar com alguém que realmente enxerga todas as coisas. Enxerga além daquilo que você está enxergando. Enxerga além daquilo que você é capaz. Você pode recorrer então ao maravilhoso conselheiro na sua oração. Quando você dobra os joelhos, irmão, você pode dizer: Senhor, me ajuda, me capacita. Me ajuda nessa determinada circunstância, situação da minha vida. Você pode recorrer àquele, irmãos, que é o único que pode te ajudar realmente. O único que detém todo o poder nos céus e na terra para ser o teu mestre, o teu guia, aquele que te conduz à vida eterna. Segundo título, irmãos, ele será chamado de Deus forte, ou Deus poderoso. Esta criança que ele está anunciando aqui, irmãos, seria uma criança poderosa. Ela traria consigo toda a autoridade de Deus nos céus e na terra. Por quê, irmãos? Porque Jesus é Deus. Eu sempre vou reafirmar isso aqui para vocês, irmãos. Jesus Cristo é Deus. Amém? Duas coisas essenciais que você precisa saber sobre Jesus. Ele é 100% homem. Amém? Paulo nos diz: o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é homem, de carne e osso. Amém? E outra coisa, ele é 100% Deus. Esta é uma verdade, irmãos, inegociável do cristianismo. Jesus é Deus. Ele tem um domínio nas suas mãos. Ele tem um trono. Ele tem um exército. Como nós cantamos aqui, ele é tudo em todos. Ele é a razão, o início, o meio, o fim. Ele é o ápice da história. Toda a palavra de Deus converge nele. Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Ele tem todo o poder. E sabe como ele demonstra isso, irmãos? Um dia ele foi para a cruz.
e ao terceiro dia ele ressuscitou. O Espírito Santo que estava sobre ele, irmãos, foi quem lhe concedeu o poder para sair de dentre os mortos. Esse Deus forte e poderoso venceu a morte. Ele pisou a cabeça de Satanás de uma vez por todas. Ele venceu todo o mal. Um dia, irmãos, nós o veremos vir em glória. Você está pronto para isso? Um dia ele veio como uma criança humilde, simples, pequena. Mas um dia, irmãos, todo olho verá. Todo olho verá. Vou repetir, todo olho verá. Independente de qual seja a tua situação, independente de qual seja a tua posição sobre isso, um dia você o verá vindo em glória. Isso tem um peso. Você vai se alegrar ou vai chorar? Um dia ele virá. Ele diz assim, irmãos, que ele será chamado Pai da eternidade, ou Pai eterno. Essa criança, irmãos, que nasceu do ventre de uma mulher, ela já existia antes mesmo da sua mãe. Ela já existia mesmo antes mesmo da sua mãe. Maria entendeu, sempre entendeu isso, irmãos. Maria nunca tentou se alçar à posição de Jesus. Ela entendia o seu papel na história. Uma mulher maravilhosa, importantíssima. Mãe do Filho de Deus. Mas ela entendeu o seu papel. Ela estava segurando no seu ventre uma criança eterna. Uma criança gerada pelo próprio Deus, irmãos. Uma criança que estava com Deus. João nos diz, tudo que foi feito por intermédio dele. Ele estava na criação, irmãos. Você lê lá o relato de Gênesis, Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. É no plural, irmãos. Deus dizia, haja luz. O verbo de Deus, o verbo vivo, a palavra, o logos de Deus, trazia as coisas à existência pela sua palavra. Porque Ele é eterno, irmãos. Não tem começo e nem fim. Você está entendendo isso? Irmãos, Ele seria chamado de Pai eterno, porque Deus estava mostrando ao mundo que desde a eternidade Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida de você, meu irmão. Quando você se entrega a Ele, saiba, você tem o próprio Deus cuidando de você. Não há proteção maior, não há segurança maior, não há certeza maior, não há paz maior. O Deus eterno cuida de nós. Para encerrar, irmãos, Ele será chamado de Príncipe da Paz. Repita comigo, Príncipe da Paz. João 14, irmãos, verso 27 nos diz assim, Jesus falando, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam e não tenham medo. Eu sou o príncipe da paz. Essa criança veio promover a paz. Essa criança veio trazer a paz que excede todo entendimento. A paz que é independente das circunstâncias. Ela nos foi dada como um presente também, irmãos. Uma paz que você não vai encontrar em lugar algum. Porque não tem lugar onde você possa se esconder de Deus, irmãos. Não tem lugar, você pode se enterrar no mais profundo do mar. Você não pode se esconder de Deus. Mas se você recebe o príncipe da paz, aquele que promoveu a paz, agora você está em paz com Deus. Essa paz, irmãos, para encerrar, ela independe das circunstâncias. Ela independe das situações. Ela independe, irmãos, daquilo que você está passando. Você pode viver, irmãos, uma paz que excede o entendimento. Como que as pessoas olham para um crente, irmãos, que consegue sorrir em meio à dor? Da onde vem essa certeza?
Da onde vem essa segurança? De onde vem essa paz? Do príncipe da paz. Ele não habita mais em templos feitos por mão de homens. Sabe, irmãos, a gente se reúne aqui. Na oração do início aqui eu agradeci por este lugar. Mas é só um templo, irmãos. É só um prédio. Deus habita dentro de nós. O príncipe da paz habita dentro de nós. Quando você está na mais complexa situação da sua vida, você pode clamar a Ele. Quando você dobra o seu joelho, ou quando você está aí de pé em qualquer lugar, independente do lugar, você pode orar a Ele. E clamar por paz, clamar por harmonia, clamar por solução. Você recebe o que foi dito aqui nessa noite? Se coloque de pé.